Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Mármore e Granito de Volta Redonda e região, na pessoa do presidente Sebastião Paulo de Assis e o presidente do Sindicato da Indústria de Mármores, Granitos, Rochas e Afins, Mauro Varejão, assinaram a Convenção Coletiva de Trabalho 2017-2018 do setor, com reajustes que variam de 4% a 5,2%. Para todos os trabalhadores, os reajustes foram de 2%, retroativos a 1º de maio, mais 2% de reajuste a partir de 1º de novembro, sendo que para a função de ajudante, somando o percentual retroativo a maio e mais o reajuste de novembro, o valor chegará a 5,2%. Com os percentuais conquistados, o sindicato conseguiu superar a inflação acumulada no período, que foi de 3,99%. Além disso, conquistou para o setor um percentual muito significativo na cesta básica, um valor de 16,67%, passando o valor do benefício para R$ 140 a partir de 1º de julho. Em apenas 15 dias de circulação, o ônibus elétrico já está atendendo à expectativa do governo municipal de Volta Redonda e dos usuários que utilizaram o transporte. De acordo com uma pesquisa de opinião, realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda, 93,9% dos usuários que utilizaram o transporte público se sentiram incentivados a ir ao comércio fazer compras. Desse total, 34,1% foram para a Vila Santa Cecília, 26,6% para o bairro Aterrado, 23,6% para a Amaral Peixoto, no centro, e 15,3% para o comércio do Retiro. Ainda segundo a pesquisa, 43,2% dos passageiros queriam conhecer como funciona o ônibus, 21,4% utilizaram o transporte público para fazer compras e outros 17,9% para irem ao trabalho. Entre os principais bairros de origem das pessoas que utilizaram o ônibus estão Retiro, Vila Muri, Eldorado, Santa Cruz, São Geraldo, Ponte Alta, Aterrado e bairro Conforto. O projeto Tarifa Comercial Zero conta com um ônibus sem gases poluentes, com tarifa zero, interligando os pontos comerciais da cidade e que circula desde o início do mês em fase de teste. Com a capacidade para 27 pessoas sentadas e 57 em pé, além de espaço para deficiente físico, o ônibus conta com ar-condicionado e Wi-Fi. Tem pontos específicos para embarque e desembarque nos bairros Vila Santa Cecília, Aterrado, Retiro e Centro. O horário de circulação será das 8h30 às 16 horas. Pelo 6º mês consecutivo, setembro teve saldo positivo na criação de empregos com carteira assinada. Foram registradas mais de 34 mil novas vagas de trabalho, leve aumento em relação a agosto deste ano. É o melhor resultado para o mês de setembro desde 2014. É um dado muito positivo e o diferencial dos resultados de setembro é que os resultados estão mais disseminados em termos setoriais e em termos regionais. Entre as regiões do país, a Nordeste foi a que mais criou vagas em setembro. Já o saldo na geração de empregos ficou positivo em 20 das 27 unidades da federação. Metade dos 8 setores de atividade econômica avaliados tiveram crescimento no nível do emprego: indústria de transformação, comércio, serviços e construção civil. No acumulado do ano, o saldo positivo é de mais de 208 mil empregos. O Ministério do Trabalho divulgou também os dados da Relação Anual de Informações Sociais de 2016. A RAIS funciona como um censo do emprego com carteira assinada no país, com informações sobre todos os empreendimentos formais, desde aqueles sem nenhum funcionário até empresas com milhares de empregados. O Brasil fechou o ano passado com 8 milhões e 200 mil empresas em funcionamento e cerca de 46 milhões de empregos formais, 2 milhões de empregos a menos do que em 2015. Os resultados da RAIS, que espelham a posição do emprego formal em 31 de dezembro de 2016, está espelhando, vamos dizer assim, o ápice daquela crise, onde, em relação a 2015, perdeu-se mais de, em torno de 2 milhões de empregos. 2017 espera claramente uma tendência de reversão dessa tendência. Os setores que concentravam a maior parte dos empregados foram serviços,
comércio e administração pública. Somadas, essas 3 áreas foram responsáveis pelo emprego de 75% dos brasileiros. A remuneração média do brasileiro em 2016 foi de quase R$ 2.900. Os dados de setembro mostram que há uma continuidade na retomada do crescimento da economia. E aí, pessoal, estamos de volta com o nosso canal Novo Mundo e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é economia de energia. Você apaga a luz quando você sai dos cômodos na sua casa? 2 amigas prontas para mudar o mundo. Sempre que podem, elas publicam vídeos na internet com dicas de sustentabilidade. E o exemplo já começa dentro de casa. Aqui a gente mudou a lâmpada, né? Aqui na sala é LED, por exemplo, que reduz 95% de economia, né, na conta de luz no final das contas. Sempre tira os aparelhos da tomada, assim, não deixa, ou deixa em stand-by ou tira da tomada. A gente tenta aproveitar ao máximo a luz solar. Mais do que economizar na conta de luz, a ideia é preservar o meio ambiente. Agora a gente está na época da bandeira vermelha. E a bandeira vermelha, ela não só, ela aumenta o custo da energia, né, só pesa no final das contas, na conta final, mas também ela está na época da bandeira vermelha porque estão usando termoelétrica para poder, que o nível está muito baixo dos reservatórios, porque não choveu, né, e aí eles acabam usando outras fontes de energia que são extremamente poluentes, a termoelétrica é bastante poluente. Eu acho que tem essa questão realmente da energia, de onde vem essa energia. Porque se eu estou usando demais, se eu estou usando de menos, a gente começar a avaliar, né, dentro da nossa mente quais são os meus impactos, né, como pessoa. As lâmpadas de LED também são as mais recomendadas pelo Inmetro. São lâmpadas que, comparativamente às lâmpadas incandescentes, gastam 8 vezes menos energia para gerar a mesma quantidade de luz, com uma proposta de durabilidade de até 25 vezes mais. Além de trocar as lâmpadas e tirar os aparelhos da tomada, optar por produtos mais econômicos também faz parte de uma escolha mais consciente. Por isso, na hora de escolher um eletrodoméstico, é sempre bom observar o selo do Programa Brasileiro de Etiquetagem. A principal orientação é dar preferência aos produtos com a classificação A em termos de eficiência energética. Né? São produtos que demonstraram possuir uma melhor relação custo-benefício na hora de consumir energia e executar a tarefa que se espera deles. Marlon, que nunca foi de observar o selo de energia, diz que agora vai ficar mais atento. Vou passar agora a visar mais nessas coisas. Porque eu não sabia, porque eu sempre olho pela beleza. Em 2017, o curso de Medicina do Unifoa completa 50 anos. A busca constante pelo aprimoramento à formação garantiu inúmeras conquistas ao curso. Ser o único do estado a receber do Conselho Federal de Medicina o selo SAEM de acreditação é a mais recente delas. Sua relevância e potencialidade fizeram com que o Unifoa recebesse o convite para disponibilizar a sua matriz curricular para servir de exemplo para outros cursos de medicina. Unifoa, formando para a vida. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e Região informa que já está à disposição dos seus associados e dependentes o convênio com a Universidade Estácio de Sá. São oferecidos mais de 30 cursos de graduação à distância com descontos de até 40% nas mensalidades. Mais informações na sede do sindicato, no Conforto, em Volta Redonda. Telefones 3348-2508, 3342-2331 ou na subsede do sindicato em Resende, no bairro Jardim Tropical, pelo telefone 3355-1711. Informe-se e estude com desconto na Estácio. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e Região. Sebastião Paulo, presidente e sua diretoria. Você está vendo isso? Seu cliente também. A TV Ideal é um canal de vitrine para seu negócio, presente na web e na sua televisão. A mídia de impacto ideal para a sua empresa. TV Ideal, nossa cidade na TV. Anuncie com a gente.
3337-8199. Fique atento ao calendário do Enem 2017. A partir de 30 de outubro, você pode confirmar sua inscrição no site do Enem. Lá, você também descobre o local da sua prova. Anote bem o endereço e veja o melhor caminho até lá para não chegar atrasado. Neste ano, as provas serão realizadas em 2 domingos consecutivos, dias 5 e 12 de novembro. No dia 16, o gabarito das provas será divulgado e no dia 19 de janeiro, você vai saber o resultado do Enem 2017. Boa prova e boa sorte! O ano começou. O que você está esperando para fazer melhor, ou o seu melhor? É importante olhar para frente e perceber que o mundo caminha com a gente, que existem pessoas que inspiramos e que nos inspiram, que nos fazem pensar mais e copiar menos, e que nos ensinem que errar também faz parte do aprendizado. Pessoas que nos mostram que os sonhos não são impossíveis, mas que para alcançá-los é preciso se dedicar. Pós-graduação Unifoa. Os melhores profissionais estão aqui. Começou o cadastramento para a 4ª Festa do Trabalhador da Construção Civil, que acontece no dia 25 de novembro, a partir das 14 horas, no Recreio do Trabalhador, em Volta Redonda. Sorteios de uma poupança de R$5.000, 5 poupanças de R$3.000, 10 poupanças de R$2.000 e 10 poupanças de R$1.000 para os associados do Sindicato Trabalhador da Construção Civil. Cadastre-se nas portarias da CSN, na Vila Santa Cecília e no Retiro, na sede do sindicato em Volta Redonda ou na subsede de Resende. Essa festa é para você, participe! Realização: Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e Região. Sebastião Paulo, presidente, e sua diretoria. Informações pelos telefones 3348-2508, 3342-2331, 3355-1711. O Sindipaz reúne mais de 30 empresas de transporte coletivo, respondendo por 15% do transporte público regular do estado do Rio de Janeiro, com mais de 1.300 ônibus com idade média de 5 anos, transportando milhões de pessoas entre pagantes e gratuitos, em 300 linhas entre transporte municipal e o intermunicipal, oferecendo acessibilidade, mobilidade urbana, preocupação com o meio ambiente, bilhetagem eletrônica própria, atendendo a região sul-fluminense e Costa Verde. Acesse o nosso site www.sindipaz.com.br. Sindipaz, transportando com excelência. Comissão de Educação cobra repasse de recursos para o ensino de jovens e adultos. CCJ vai enviar ao Ministério Público relatório que rejeita as contas do TCE do ano de 2015. E seminário discute a regularização fundiária. Jornal da Alerj começa agora. O presidente da Comissão de Educação vai oficiar a Secretaria Estadual de Fazenda para que repasse os recursos à Fundação CCERJ referentes ao salário educação. Esses repasses, que não são feitos desde o ano passado, seriam destinados para a manutenção dos Centros de Estudos de Jovens e Adultos. Diretores dos Centros de Estudos de Jovens e Adultos, os CEJAs, apresentaram reivindicações sobre as atuais condições de trabalho nas unidades. São 57 escolas que atendem 42 mil alunos no modelo semipresencial. A merenda já há mais de um ano e a manutenção já desde janeiro. A questão toda que decorre disso, né, que é a relação ao custeio, a manutenção, o funcionamento da escola, o suprimento das carências com relação aos professores que impedem a terminalidade do curso dos alunos e as demais carências da rede, e a questão das vinculadas, que são unidades que pertencem ao CEJA e que a gente fica em municípios diferentes, em bairros diferentes e que não tem equipe gestora. E aí a equipe do CEJA tem que se desdobrar nesses dois espaços. A Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio, a Fundação CCERJ, é responsável pela gestão dos CEJAs junto com a Secretaria Estadual de Educação. O presidente da Fundação explicou que os CEJAs não recebem verbas repassadas pela SEDUC,
desde 2016. Quando nós recebemos a rede Seja, ficou acordado que nós receberíamos um determinado montante de recursos. E nesse momento, não ficou acordado que parte desses recursos estariam vinculados aos recursos federais, porque nós não tínhamos a menor ideia que nessa época teríamos uma crise pela frente desse tamanho. O que nós estamos advogando já há um certo tempo, há mais de 1 ano e meio, é que nós deveríamos ter acesso aos recursos estaduais e federais na mesma proporção que a SEDUC tem acesso aos recursos de custeio federais e estaduais. Entre os problemas apresentados está a falta de professores de matérias específicas, o que impede que os alunos concluam o curso. A representante da Secretaria de Educação se comprometeu a revisar a disponibilidade destes profissionais nas unidades onde alunos não estão conseguindo se formar. O que a gente tem hoje é uma carência de 49 professores, mas que para alunos que estão terminando, a etapa da SEJA, para conclusão, para pegar o seu certificado, faltam 12 professores. Tá? Então a gente vai observar quais são as unidades, aonde isso está acontecendo e quais são as disciplinas para que a gente possa dar o tratamento adequado, para que esses alunos sejam certificados. O presidente da comissão, deputado Conte Bittencourt, vai solicitar à Secretaria de Fazenda que seja feito o repasse de pelo menos uma parte da verba destinada à manutenção dos SEJAs. A rede SEJA, ela responde por algo em torno de 7% da matrícula de jovens e adultos do ensino fundamental, oferecido na rede estadual. Então ela tem direito a essa mesma parte no salário educação, que é transferido do governo federal para a rede estadual, fazer aquelas pequenas manutenções, conservação, coisa que não vem acontecendo. Estamos falando aí em salário educação esse ano, 17, algo em torno de 420 milhões. Proporcionalmente, a rede SEJA teria direito a 31, 32 milhões desses recursos, o que, pelo que vimos aqui, é mais do que suficiente. A Comissão de Trabalho discutiu a reforma trabalhista, a portaria do trabalho escravo do governo federal e a mudança da Superintendência Regional do TRT no Rio de Janeiro. Muito criticada durante a audiência, a reforma trabalhista propõe mudanças em direitos garantidos pela CLT. Férias parceladas, fim do imposto sindical obrigatório, inclusão de jornada intermitente são algumas das propostas da reforma. Ex-deputado federal Vivaldo Barbosa falou da importância de mobilizar a sociedade para defender os direitos trabalhistas conquistados ao longo dos anos. Estamos organizando um abaixo-assinado para que o povo brasileiro, dirigido à OEA, à ONU e à Organização Internacional do Trabalho, para que, com base nos tratados internacionais que o Brasil firmou, comprometendo o Brasil a preservar os direitos trabalhistas e previdenciários do povo brasileiro, eles possam dialogar com o povo brasileiro, o governo brasileiro, e revogar essa procura de derrubada da CLT e derrubada da legislação trabalhista. A portaria 1129 do governo federal, que altera o conceito de trabalho escravo, tem sido criticada inclusive por órgãos internacionais. O texto considera trabalho escravo apenas atividade que é exercida com violência ou restrição à liberdade de locomoção, excluindo as hipóteses de trabalho forçado, jornada exaustiva e trabalho degradante. Outra mudança é em relação à fiscalização, que passa a necessitar de boletim de ocorrência policial, tirando assim a autoridade dos auditores fiscais do trabalho. Essa portaria, na prática, ela colide já com o artigo 1º da Constituição, que traz os fundamentos da República, que diz que o Brasil tem que se pautar pela dignidade do homem e pelos valores sociais do trabalho. Assim como ela passa por cima da competência conferida aos auditores fiscais do trabalho, na própria Constituição, para auditar a competência nossa natural, na medida em que ficamos condicionados a um boletim de ocorrência. O Tribunal Regional do Trabalho pediu que a Superintendência Regional do Rio de Janeiro seja transferida de endereço. Localizado desde 1938 no popular Palácio do Trabalho, na Avenida Antônio Carlos, o órgão passaria a funcionar na Avenida General Justo, próximo ao aeroporto. O grande problema, segundo o superintendente regional, é que o novo local não oferece mínimas condições de atendimento à população e que o custo para o funcionamento aumentaria em cerca de R$600 mil. O acordo que existe hoje para ocupar o prédio que nós estamos, que é o Palácio do Trabalho, faz com que o tribunal que aceitou esse acordo faça o custeio de todos os andares
do ponto de vista da segurança, da energia, enfim. A gente tem isso firmado em um acordo. E seria uma mudança cultural e histórica, né? Para nós, uma perda muito grande, tendo em vista que a gente ocupa o prédio desde a sua época de construção. O presidente da comissão, o deputado Paulo Ramos, criticou a reforma trabalhista e a proposta sobre trabalho escravo. Para o parlamentar, é preciso resistir ao que chamou de grande retrocesso para os trabalhadores do país. A resistência mais imediata surgiu com os auditores fiscais do trabalho. Então, nós precisamos compreender a realidade do momento, os ataques à soberania nacional, o desmonte do Estado brasileiro, mas, acima de tudo, garantir e lutar para garantir os direitos da classe trabalhadora. A Comissão de Constituição e Justiça decidiu enviar ao Ministério Público do Estado um relatório aprovado pelo plenário da Alerj que rejeita as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao ano de 2015. Os parlamentares querem que o MP verifique se há improbidade administrativa na gestão do ex-conselheiro Jonas Lopes. Se o senhor Jonas Lopes Carvalho, presidente do Tribunal de Contas, réu confesso, foi denunciado em 4 crimes pelo Ministério Público Federal ao STJ, no nosso entendimento, já consagrado no plenário, por 53 votos, quem está tipificado no Código Penal por corrupção, ele é improbo na área civil. Mas quem vai decidir essa questão é o Ministério Público. O plenário já decidiu. A CCJ também analisou o projeto do deputado Flávio Bolsonaro, que concede gratuidade nos processos judiciais movidos por servidores públicos e militares do Rio, enquanto durar o estado de calamidade. A proposta recebeu parecer favorável. Enquanto perdurar esse estado de necessidade aqui do Rio de Janeiro, e que está afetando diretamente os servidores públicos, que eles possam buscar os seus direitos no judiciário sem ter que pagar por essas taxas e que tenham gratuidade com pessoas hipossuficientes que são, nesse momento, em especial, as pensionistas. Imagina, você precisar de um remédio, você precisar de uma ação de contra o estado de alimentos, para receber o seu salário, para receber a sua pensão, ainda tem que pagar uma taxa e sem ter como pagar. Outro projeto da deputada Daniele Guerreiro concede isenção de ICMS na conta de energia elétrica de famílias que tenham paciente em tratamento domiciliar que dependa de aparelhos ligados ininterruptamente. O texto foi considerado constitucional. O consumo realmente fica muito alto. Quando você tem um aparelho, principalmente um gerador ligado à energia elétrica, o seu consumo é muito alto. Então eu acho que ele é muito importante para todas essas famílias, para todas essas pessoas que passam por esse problema em suas residências. Um seminário discutiu na Alerj os impactos no estado do Rio da Lei Federal de Regularização Fundiária. O evento foi uma iniciativa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado, jornalista Roberto Marinho. A abertura contou com a participação de várias instituições, entre elas a Defensoria Pública do Estado, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia e o Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro. E hoje, com a lei 13465, ela trouxe de novo a participação do Instituto nos municípios. O que acontece com os municípios? Muitos municípios não sabem executar a regularização fundiária, até porque ela não tinha um papel fundamental na regularização fundiária, né? Hoje não, hoje o município ela pode convocar a regularização fundiária do seu município e o Instituto entra com cooperação técnica para transferir esse conhecimento para os municípios. Para a deputada Zeidan, há pontos polêmicos na lei que precisam ser levados em consideração. Ao mesmo tempo que eu fico feliz pela modernização da questão do direito da laje, a regulamentação que é possível para os moradores das nossas favelas, favela e morro, na cidade do Rio de Janeiro, faz parte do cenário cartográfico da capital do Rio. Isso é positivo. Agora, o retrocesso em que a lei ambiental, o licenciamento ambiental é deixado de lado, onde se tem a garantia de que grandes latifúndios entrem sem uma seleção de quem vai ter a sua regularização de fato. Sem essa seleção, você cria possibilidades mil. Já o deputado Rafael Pisciani acredita que a legislação se adequa à realidade do Estado, porque traz agilidade na regularização dos condomínios de lotes e das lajes.
que são características marcantes na estrutura de moradia do Estado. No Rio de Janeiro, sobretudo nas comunidades verticais que nós temos, é muito comum a venda da laje, aquela moradia compartilhada no mesmo lote. Então era fundamental que a legislação reconhecesse essa possibilidade de legalização de um imóvel de 2 pavimentos, sendo 2 imóveis para 2 famílias. Isso são avanços a partir desse trabalho de alguns anos na militância da luta por moradia, que não encontrará solução só na produção de novas unidades, mas fundamentalmente no reconhecimento e no reconhecimento do direito à propriedade e posse das famílias que já possuem unidades em áreas informais. À tarde, durante o evento no auditório da Escola do Legislativo da Alerj, técnicos responsáveis pela regularização nos municípios participaram de um workshop para capacitação de gestores. O objetivo é atender os requisitos do Programa Nacional de Regularização Fundiária. O gerente de regularização urbana do Ministério das Cidades explicou quais são as principais alterações na Lei 13.465, que vai simplificar o processo de regularização. O conjunto habitacional construído há 30, 40 anos atrás, ele é ou não é regularização fundiária? Sempre se tinha uma interpretação que ele era regularização fundiária, mas isso não estava expresso na lei. Agora está expresso na lei que é regularização fundiária. Antes você trabalhava sempre com título individual. O que acontece com título individual? Se você pega um conjunto habitacional com 1000 famílias, você teria que ter 1000 títulos. Hoje em dia não, se reduziu para a certidão de regularização fundiária, você poder fazer um ato único de titulação através da certidão de regularização fundiária. O diretor de regularização fundiária do ITERJ disse que o Instituto pode contribuir para o processo de regularização nos municípios, fazendo um levantamento dos processos existentes. Nós também trabalhamos para fazer o trabalho da pesquisa fundiária, para levantar todas essas áreas, abrir uma matrícula em nome da União, porque muitas vezes a União tem a propriedade, mas não tem essa propriedade matriculada, registrada em seu nome, transcrita no seu nome. Ela tem por definição que determina a Constituição, todas essas áreas eram públicas, e isso tudo nós ajudamos também. E o carro principal, a coisa mais importante que o ITERJ tem é no trabalho da regularização fundiária desses assentamentos, tanto urbanos quanto rurais. Sendo que o ITERJ só pode trabalhar, e é uma competência nossa, para os assentamentos de baixa renda. Acompanhe com a repórter Malva Abreu os projetos discutidos no plenário nesta quarta-feira. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares aprovaram a indicação do nome de José Carlos dos Santos Araújo para assumir a vaga de conselheiro da Agenersa, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado, em substituição ao ex-conselheiro Moacir Almeida Fonseca. O mandato do conselheiro é de 4 anos. A expectativa é retomar um trabalho que anteriormente já tinha feito na ZEP, fui fundador da agência, e procurar fazer o melhor possível para melhorar os serviços públicos de água e energia no Estado. Passaram pelo segundo dia de discussão o projeto de lei orçamentária para 2018 e a revisão do plano plurianual de 2016 a 2019. A previsão de arrecadação é de 62 bilhões e meio e as despesas estão estimadas em 72 bilhões e meio. A proposta prevê um déficit de 10 bilhões. A Previdência é responsável pelo maior gasto do Estado no ano que vem, 22 bilhões de reais. Seguida pela Segurança Pública, que deve receber 11 bilhões, e a Educação, 7 bilhões e meio. Os deputados têm até a próxima quarta-feira para apresentar emendas. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você acompanha a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.